Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do nosso Evangelho de sábado, com a presença sempre desses nossos amigos queridos que sempre estão junto de nós, nos auxiliando, nos ajudando, contribuindo com o nosso Evangelho. E hoje o estudo ele traz umas reflexões muito boas para a gente, que o nosso querido amigo Otávio Mandrake, ele possa ser instruído também do mais alto, possa sentir todas as vibrações, as nossas energias para a sua contribuição, Senhor. Que possamos, então, fechar nossos olhos, elevando sempre nossos pensamentos até Deus, junto ao nosso divino amigo, Mestre Jesus, rogando sempre para que Ele nos ampare, nos auxilie, Senhor, em nossos trabalhos, em nossa noite, Senhor. Pedimos também, Senhor, que afaste daqui aqueles irmãozinhos que ainda estão em atraso, para que nesses momentos, Senhor, não tenham acesso em nossos corações, que somente o bem prevaleça. Mestre Jesus, ampare-os a todos, Senhor, em nosso estudo, que os bons espíritos possam sempre nos auxiliar também em nossos trabalhos, e que cada coração aqui, Senhor, presente, encarnados e desencarnados, Senhor, possam sentir essa luz, a vibração do seu amor, tocando a cada coração, Senhor. E que nesse dia de hoje, os que não puderam comparecer, Senhor, possam, ao longo da semana, possam assistir e também receber as suas energias, o seu amparo, Senhor. Pai de infinita bondade, permita-me, Senhor, estar sempre em condições para o trabalho que nos promove sempre, a cada dia, Senhor. Mestre Jesus, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que possamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, que o nosso amigo seja amparado, inspirado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, meu, que pode fazer a leitura? Capítulo 17, Sede Perfeitos, o Dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este anguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou tranquilidade de vosso próximo e termina no limite em que não desejareis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. O critério para o bem, infinitivamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade
perante a dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário do seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Passa a palavra agora ao nosso amigo Otávio Mandel. Muito bom dia, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. É um momento de emoção, de alegria, poder compartilhar e aprender, porque todos nós somos aprendizes quando nós falamos de doutrina espírita. Essa instrução, né, do nosso querido, né, bem íntimo aí, né, nosso querido Lázaro, que nos traz, de certa maneira, nos convida a uma profundidade, né, de perceber como que nós estamos caminhando, como que nós estamos percebendo a nossa existência. A doutrina espírita, ela tem ela tem essa referência de nos situalizarmos com muito propósito, com muita objetividade, mas dentro de grandes subjetividades. Quer dizer, não sei se eu, né, consigo refletir direitinho essa questão, né, da objetividade dentro da subjetividade, porque hoje nós temos, né, as faculdades da nossa alma, que tem toda uma estruturação que nós consideramos subjetividades, e, e o dever, na minha concepção, ele, ele faz essa subjetividade da alma entrar num processo dinâmico de busca do autoconhecimento. Então, o Lázaro, ele traz aqui, inicialmente, que o dever é uma obrigação moral. E quando ele fala que é uma obrigação moral, eu fiquei pensando, né? Como que está a nossa condição moral? Porque nós sabemos que a evolução do espírito é a evolução do seu intelecto moral. Nós sabemos que a evolução do espírito, ela deu-se, né? O seu início foi como um princípio espiritual, que é a criação divina. Todos nós fomos, né? Passamos lá pela simplicidade, né? Passamos lá pela ignorância, e hoje nós temos uma condição intelecto-moral. E, e justamente quando nós, através de centenas de milhares de encarnações ou reencarnações, diz o Kardec no livro da Gênesis que nós começamos a desenvolver a nossa razão, enfraquecendo o nosso instinto, porque é justamente essa fase primitiva de transição entre o animal irracional e o animal racional. Então, quer dizer, até foi uma conversa lá né, que ele coloca também na Revista Espírita, quando um assinante da Revista Espírita perguntou para o Allan Kardec, né, como que era esse princípio, né, da nossa razão. Quer dizer, foi na primeira encarnação, foi na segunda, e o Kardec fala, não foi nem na primeira nem na segunda, possivelmente foi após a centésima ou a milésima.
Então, quer dizer, nós tivemos um longo processo que a ciência biológica não explica o momento que surge o ser humano, mas que, se a gente não coloca a lei da reencarnação, a gente não entende o processo do surgimento do ser humano. Então, a doutrina espírita, como consolador prometido pelo mestre, logicamente que isso é um grande diferencial, né? De a gente perceber o porquê que nesse capítulo Sede Perfeitos traz essa mensagem, nos convidando a olhar na nossa condição moral. Porque é justamente quando nós começamos a desenvolver a nossa inteligência que nós passamos a ter a condição de fazermos as nossas escolhas, que é o livre-arbítrio, né? Tivemos aí uma grande trajetória, mas nós percebemos hoje que a própria sociedade humana, não só os espíritos encarnados, mas a comunidade dos espíritos desencarnados que estão envolvidos no planeta Terra, de certa maneira, está nessa condição intelecto-moral bastante desbalanceado, né? Nós já somos muito inteligentes, né? Mas a nossa condição moral está muito aquém. Então, quando o Lázaro vem falar que o dever é uma obrigação moral, então, quer dizer, é de como que nós vamos entender os nossos direitos, os nossos deveres, que nós temos condições de enxergar a nossa condição moral. Porque, como diz aqui, né, ele fala que na ordem dos pensamentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque o que significa o pensamento? O pensamento ele surge através dessa relação, né, que nós recebemos como estímulos pelos nossos órgãos do sentido, passamos a ter emoções, e aí vem esses sentimentos, e aí desenvolvemos os padrões dos nossos sentimentos que está diretamente relacionado com essa condição moral. Porque se você recebe um estímulo onde esse estímulo te questiona, né, ele te tira um pouquinho, sabe, da razão, o instinto vai falar mais alto, porque ainda as nossas atitudes são muito instintivas. Capítulo, né, 17, Sede Perfeitos. É um capítulo que nos deixa claro o atual, na verdade, nos deixa claro o real motivo de estarmos encarnados. Nos tornarmos perfeitos, nos tornarmos pessoas melhores. E o dever é um grande passo, né, que nos convida a passar por um processo de educação moral, né? Então, quer dizer, esse processo de educação moral, na minha percepção, é você entender que a maneira que você olha para si mesmo é que vai refletir, olhando para as suas vontades, a sua real condição de espírito. Então, o dever, quando ele fala que na ordem dos sentimentos, né, ele é muito difícil de ser cumprido, é porque nós temos muita dificuldade de perceber essa estrutura da nossa alma. Eu entendo o dever como né, um convite a olharmos para a dinâmica do nosso psiquismo. Como que nós conseguimos perceber, através da nossa personalidade, né, a nossa individualidade, que são os conjuntos das nossas reencarnações. Mas aí vocês podem dizer, mas como que você vai saber das suas reencarnações? A gente não tem condições, né? A não ser que alguém tenha o interesse de fazer regressão de vidas passadas, mas quando nós olhamos, né, para uma subjetividade da nossa alma chamada vontade, a gente consegue perceber um pouquinho a qualidade do nosso espírito e até com um pouco de esforço imaginar o que nós já fizemos no passado. Então, se a gente não gosta muito das nossas atitudes hoje, se a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber como que nós estamos, né, praticando os nossos deveres. E aqui ele, né, ele enfatiza e ele particulariza
e nos convida a olhar para a nossa condição moral. Então, quando nós olhamos para o paradigma relacional humano, da humanidade, olhando para os indicadores sociais que refletem a maneira que nós estamos nos relacionando, nós percebemos que realmente somos muito inteligentes, né, para fazer as coisas inadequadas e inconsequentes. Porque a nossa condição moral, ela está, como diz o próprio Kardec, apenas alguns espíritos, né, evoluíram na condição moral. A maior parte da espiritualidade encarnada e desencarnada envolvida com o planeta Terra ficou estagnada na questão da transformação moral. E é tão importante essa questão moral porque o próprio Kardec, nas suas conclusões, vamos dizer assim, na finalização da codificação da doutrina espírita, ele vem falar da nossa necessidade da transformação moral e muito mais do que isso, a nossa revolução moral. Nós somos espíritos rebeldes, somos revolucionários, que a gente possa usar, né, dessa impulsividade do revolucionário para enxergarmos a nós mesmos. Então, o Lázaro coloca aqui também, dentro dessa sequência, que o dever íntimo do homem, me chama muita atenção, está entregue ao seu livre-arbítrio, e que nós comentamos como que surgiu o livre-arbítrio, através da nossa razão. E é justamente por termos dificuldade de assumirmos a responsabilidade por todas as escolhas que nós fizemos, que reflete a nossa atual condição, que reflete a necessidade de estarmos aqui reencarnados no planeta Terra como espíritos imperfeitos, né, tendo como morada um mundo de provas e expiações, é porque nós não conseguimos reconhecer essas escolhas. E aí nós projetamos as nossas angústias, os nossos anseios, né? Nós dizemos que a nossa sociedade hoje ela vem vivendo esse paradigma de maneira agônica, quer dizer, angustiada e agonizante. E a grande saída, né, na minha percepção, e que a doutrina espírita nos favorece muito, por exemplo, nesse capítulo que nos convida a nos tornarmos pessoas melhores, é assumirmos os nossos deveres, reconhecendo, né, a nossa condição ainda de não termos todas as virtudes para praticar todos os deveres. Inclusive, a virtude aqui, né, é o próximo item desse capítulo. O Lázaro também vem chamar a atenção aqui, né, a questão do dever do coração. Quer dizer, o dever do coração, né? O que significa o coração? Existe uma curiosidade, né, que quando nós passamos aí pela formação do nosso corpo, pela embriogênese, né, o coração ele é um dos primeiros órgãos a serem criados justamente para dar, né, para dar sustentabilidade à evolução, né, da nossa vida. E quando o coração ele vai se encaixar, né, aqui do lado esquerdo do nosso peito, ele passa entre os hemisférios do nosso cérebro, em informação, né? E aí a gente percebe, então, que é como se ele passasse por ali e deixasse cicatrizado, né, uma conexão, então, entre a nossa mente, quer dizer, entre o nosso espírito, que comanda a nossa mente, e o nosso coração. E aí ele vem falar, o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. E às vezes, né, as nossas emoções, que refletem os nossos sentimentos, dificulta, justamente por sermos seres egocentrados, essa conexão, então, entre, né, a nossa razão e o nosso coração. E aí nós usamos nosso coração, às vezes, né, até para criar fantasias a nível de relacionamento, seja dentro de casa e seja fora de casa, buscando mecanismo de fuga, mecanismo de defesa, com dificuldade de assumir os nossos deveres. Então, né, é justamente nessa questão do coração que Lázaro pergunta, mas como que nós podemos precisar esse dever?
Onde que ele começa? Onde que ele acaba? E aí ele fala: o dever começa principalmente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Nós temos na liberdade, na lei de liberdade, que é tratado lá na lei de liberdade, no livro dos Espíritos, nós temos praticamente dois tipos de liberdade, né? A liberdade do pensamento, que ela é infinita, você não consegue conter essa liberdade. Talvez, às vezes, você fica surpreso quando você percebe essa liberdade, porque você é pego de surpresa pensando coisa que você fala: nossa, não deveria estar pensando dessa maneira, olha, não deveria, né? Estou praticando meu dever de uma maneira que eu não estou dando conta, que é essa infinidade, né, de pensamentos, de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Mas nós temos a liberdade de consciência. Então, é justamente aqui quando você, né, de certa maneira, Lázaro aqui vem parafrasear o Mestre Jesus, quando ele disse, né, para que a gente não faça ao próximo o que a gente não quer que o próximo faça a nós. Isso é um senso de justiça perfeito, né? Porque todos nós, quando fomos criados por Deus, lá na condição do simples, de ignorantes, ali mostra que todos nós tivemos um mesmo princípio de formação. Então, para Deus, nós não temos, né, diferença, né? Nós não temos preferência. Ninguém é preferido por Deus, né, mais do que o outro. Todos nós somos preferidos, porque Ele é a perfeição e Ele nos criou como um ato de amor. E quando nós falamos aqui do coração, nós estamos falando dessa essência que está lá escondidinha no nosso self, né, no nosso eu profundo, lá nos nossos registros perispirituais, e que a gente ainda tem muita dificuldade de criar esse diálogo da nossa personalidade atual com a nossa individualidade, que é o conjunto, então, das nossas personalidades, que, na verdade, reflete, né, as nossas existências. Então, essa liberdade de consciência, ela é muito interessante porque ela reflete justamente o dever para que você possa penetrar nessa estrutura de consciência que é desenvolvida através do aprendizado, mas ela não é somente o desenvolvimento da inteligência. A consciência é a materialização dos seus aprendizados, né? Então, quer dizer, quando você tem certeza de uma coisa, quando a gente cria, né, esperança, não como expectativa, mas como certeza de realização, é um dever que você tem para consigo mesmo, de inclusive fazer julgamentos dentro da sociedade que você vive. Porque a gente usa aí a palavra julgamento, né, pessoal? Né? Quer dizer, como uma coisa negativa. Mas essa liberdade de consciência, ela vem nos chamar a atenção. Se você tem a consciência, você tem o dever de se colocar. E a maneira que você vai se colocar está relacionado com a obrigação moral, que é a maneira que Lázaro começa a lição, né, de hoje. Então, é interessante a gente perceber que quando você nota na sociedade determinados encaminhamentos que a nível de consciência você não concorda, você tem o direito e o dever de se colocar. E não de a gente ficar, entendeu, isolado, de a gente achar que com atitudes, que eu falo sempre, né, atitudes monastéricas, como que a gente subisse lá no alto do morro e começasse a orar para a humanidade, como se a gente, está entendendo, tivesse resolvendo o problema do paradigma relacional humano. A gente só auxilia na coparticipação, né, na relação, né, cara a cara, alma a alma. E a gente sabe que é justamente nessa relação que o ambiente que nós temos uma maior dificuldade, ou quer dizer, um ambiente que nós temos as maiores forças psíquicas atuando,
sobre essa relação do dever é dentro da nossa própria casa, com a nossa pequena família. Né? A força maior do que essa, né, que atua, que porque nós temos aí os nossos compromissos psíquicos, de alma com alma, através da nossa evolução, a única força que ganha da pequena família é nós para com nós, quando a gente se olha no espelho. E, para mim, é um dever a gente se olhar, né? É um dever porque é através desse olhar honesto e sincero que, na questão 919, que onde o Kardec pergunta a maneira prática de a gente se melhorar, mas de resistir à atração, né, do mal. É justamente percebendo, né, esse dever de você penetrar na sua essência para que você consiga enxergar a sua condição moral. E aí sim, a nível de consciência, você começa a utilizar a sua inteligência, a sua condição intelecto-moral, né, justamente para você fazer a sua transformação moral. Tá? Então, você vai adequando, né, as realizações através dos seus valores, que refletem também no dever. Então, quer dizer, quando você muda, né, quando você altera os seus valores, você altera os seus hábitos, você altera as suas atitudes. Quer dizer, é o processo do autodescobrimento, né, que vai proporcionando uma transformação. Pois bem, eu acho que vem de encontro um pouquinho também quando Lázaro fala que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Nossa Senhora, né? A gente fala, gente do céu, essa dor não, né? Essa dor não é fácil. E aí eu ouvi, agora faz pouco tempo, acho que uns 10 dias atrás, uma palestra do Dr. Sérgio Tizen, né? Que é um médico aqui que atua lá no Rio de Janeiro. Ele veio aqui em São José do Rio Preto e eu ouvi uma fala dele falando que todos nós só reencarnamos no planeta Terra porque todos nós somos doentes, somos enfermos, somos patológicos. A hora que ele falou isso aí, eu falei, ai, meu orgulho, né? O meu egoísmo, né? Falou forte, mas espera aí, pô, será que é isso mesmo? Mas é, né? Nós acabamos de sair do mundo primitivo, estamos mais reagindo do que agindo nas nossas relações. Então, a relação de dor é a gente perceber que a nossa trajetória aqui no planeta Terra é como um presente de Deus, eu sempre falo isso, são direcionamentos que a gente tem para olhar para essas dores como processo de aprendizado, né? É um processo pedagógico, a dor é pedagógica. Então, nós temos pessoas, né, que têm unha encravada, que se revolta contra Deus, e nós temos pessoas que estão passando por, né, problemas, né, de enfermidades, que a ciência médica, por exemplo, não encontrou a cura e que vive totalmente integrado, e vive, né, com um sorriso nos lábios. E aquele que está com, né, com o dedão ali sendo apertado ali pelo sapato ali fica revoltado, né, fica agressivo. Então, olha tanta coisa que a gente pode, né, ficar aqui conversando, elaborando, né, percebendo como que nós estamos inseridos no nosso contexto familiar, né, e na sociedade como um todo, e como que nós podemos praticar a questão do dever. Então, nessa questão da dor, que eu queria salientar aqui, né, que o Lázaro fala, que a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, desculpando-se com a ignorância dos seus defeitos. Né? São os mecanismos de fuga, a gente entender que, apesar das nossas dores, nós estamos aqui para sermos felizes. E a gente consegue essa satisfação com nós mesmos no processo do autoconhecimento, percebendo que Deus nunca vai nos oferecer, né, um peso, um fardo para carregar maior do que nós suportamos. Então, pessoal, isso reflete que os nossos desafios diários,
né, as nossas dificuldades, os nossos problemas, fazem parte, olha lá, né, que ele fala lá em cima, o dever íntimo do homem, o livre-arbítrio. Então, nós fizemos essas escolhas. Não foi Deus que fez essas escolhas para nós. Não foi Jesus. Não foi os espíritos, os nossos espíritos protetores. Né? Eles nos auxiliaram, né? E a gente sabe disso, que nós tivemos né, um grande processo pedagógico antes de nos reencarnarmos, porque eu acredito que todos nós estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita atualmente, porque, de certa maneira, a gente teve uma preparação, a gente já praticou alguma coisa que, lá no mundo espiritual, que nos aproximou desses conceitos que, na ciência do mundo espiritual, na vida espiritual, é comum os fundamentos da doutrina espírita. Eu acho que lá nem é chamado de doutrina espírita ou espiritismo, porque a gente percebe que o nosso anjo protetor, por exemplo, né, percebendo essa questão de desafios, quando nós fomos reencarnar, que todos nós temos um anjo protetor que nos acompanha nessa existência, ele foi chamado, ele foi convidado. Como nós fomos convidados através de um processo de avaliação e de validação para a reencarnação, mostrando que a reencarnação é um dever para com Deus e com Deus, o espírito protetor ele foi convidado a nos acompanhar nessa existência. Aí né, eu fico conversando com o meu espírito protetor, rapaz, mas por que você me escolheu? E hoje eu consigo ter a resposta, porque, sabe, eu tenho certeza que foi através do anjo protetor e, logicamente, né, de espíritos amigos, que nós estamos aqui junto conversando, porque eu já passei por grandes complexidades através das minhas escolhas, que ocupava, né, a minha família, e ocupava aquele meu amigo que me levou a fazer determinada coisa e nunca, né, estava assumindo as minhas responsabilidades. Vocês percebem que a humanidade passa por esse processo? Porque na condição intelecto-moral nós estamos desbalanceados. E o Kardec, no finalzinho da codificação, falou: pessoal, se a gente não equilibrar nossa condição, né, intelecto-moral, a gente vai ficar patinando aí no planeta Terra e, às vezes, até no planeta mais inferior, como uma necessidade nossa, né, que a gente pode criar aqui. Então, quer dizer, olhar para essa questão, né, do nosso dever é falar, né, desse olhar para nós mesmos, porque o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e ele ama as criaturas mais do que a si próprio. Esse é o significado para mim, né, da caridade, né? No entendimento do Mestre Jesus, a questão do perdão, do amor, né, da bondade e da aceitação, né? A aceitação de si próprio e a aceitação do outro. Então, quer dizer, nós passamos a ter né, a condição de olhar para nós e perceber a nossa essência. O dever, para a gente ir finalizando o nosso raciocínio, pessoal, porque eu quero aprender muito com vocês aqui sobre o dever, que eu acho que foi uma lição assim, sabe, que o Henrique me passou, e eu falei: nossa senhora, mais uma necessidade que eu tenho aqui comigo mesmo para poder tentar elaborar, para poder perceber o significado do dever. Então, quando nós falamos que o dever se engrandece, nós não, né? O Lázaro engrandece e esplende, né, sob uma forma sempre mais elevada, nós percebemos que o dever pode alterar o nosso nível de consciência, porque ele nos leva a elevarmos o nosso padrão de consciência. Então, nós adquirimos e percebemos que os desafios são possibilidades pedagógicas de aprendizado,
E quando nós aprendemos alguma coisa, nós superamos o problema, nós superamos o desafio, nós superamos as dificuldades. E a área de satisfação do nosso cérebro acende, a corrente sanguínea acende porque a gente fica satisfeito, a gente fica feliz. E eu sempre falo, né, que antigamente, antes da década do cérebro, a questão da felicidade estava relacionada, né, com 3 aspectos, né? O aspecto físico, quer dizer, de a gente se sentir bonito, bonita, o poder, né, e o dinheiro. Então, a própria ciência antropológica falava dessas condições. E depois da década do cérebro, né, de pesquisas que escaneiam o nosso cérebro, que percebe as nossas emoções, que percebe, né, os padrões dos nossos pensamentos, o que mais deixa o ser humano satisfeito é o aprendizado, porque ele passa a superar, né? Mas existe aí uma coisa que a neurociência fala que a área de satisfação também acelera no nosso cérebro, que é justamente a dor, o sofrimento. Eu tinha notado aqui quando Deus criou todos, né, todos os homens iguais para a dor. Quer dizer, a dor nos dá prazer, né? Quando a gente tem uma regressão psíquica através das nossas enfermidades, às vezes uma gripezinha, né, a gente fica carente, né, e a gente transborda a nossa carência nas nossas relações. Como tem o caso, né, daquela senhora que, através da sua enfermidade, ela falava que Deus não a escutava, porque ela pedia para Deus curá-la, e diariamente ela recebia, né, visitas das pessoas para compensar a sua carência. E ela falou tanto de Deus que eu acho que Deus proporcionou um momento de cura daquela enfermidade. E depois de 15 dias ela caiu, né, na mesma enfermidade porque as pessoas começaram a se afastar, porque ela não estava, né, mais doente, mas ela tinha materializado essa carência. Qual o dever, né, que nós temos quando alguma enfermidade, alguma patologia que pode ser congênita, que pode ser hereditária, que pode estar relacionado com o nosso passado, né? Qual que é o nosso dever de olhar para esses processos? Olha, é como a doutrina espírita nos proporciona um manancial de saídas para que a gente busque sempre as realizações, que é o processo da evolução espiritual. Ficar parado, né, a gente não faz a transformação moral, a gente não pratica os nossos deveres. E quando a nossa obrigação moral da criatura para com Deus jamais para, jamais cessa, porque ela deve refletir a virtude do eterno, nós percebemos aí, né, no meu olhar, a razão das nossas encarnações ou reencarnações, né? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus, né, nos autorizou. Deus, né, nos colocou nessa condição para que a gente possa realizar, buscar, né, a prática dos nossos deveres, mas não deixando de trabalhar a humildade, de diariamente manter essa conexão com a luz divina, através da nossa prece, através da nossa oração. E com essa conexão, a gente lembrar que nós temos o espírito protetor do nosso lado, que está aí, né, do lado de vocês e está aqui do meu lado. E está nos intuindo as nossas reflexões, o que a gente conseguiu aqui preparar sobre essa lição tão profunda. Então, quer dizer, o próprio Santo Agostinho fala isso, né? Lá na questão 919A. Conexão com Deus e conexão com o anjo protetor. Ele não fala nem conexão com Jesus. Então, quer dizer, esse espírito que reflete que o seu dever é servir a cada um de nós. E quando ele foi convidado a servir, o pulo de alegria, eu imagino, que ele deu, né, ele foi, acho que, né, de um nível espiritual para outro, porque ele conseguiu perceber que, através dos seus deveres, ele estava pronto
para servir um espírito numa encarnação. Que esse exemplo, né, que nós estamos aqui falando, possa transmitir para nós que a nossa evolução espiritual está nesse impulso de servir sem interesse, de servir sem apego. Porque se a gente serve com interesse, com apego, o ato de servir, ele se enfraquece. É a questão da caridade, pessoal. Fazer a caridade por interesse, né? O próprio interesse, ele anula o ato da caridade. Ele tem um efeito, mas você não consegue absorver esse efeito. E o nosso dever para nos tornarmos perfeitos é praticarmos a caridade na sua essência, porque ela vai nos salvar, como concluiu o nosso querido Allan Kardec. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria transmitir para vocês e desejar que a luz do Pai, né, que o amor de Jesus continue nos envolvendo sempre. Muito obrigado. Posso fazer uma colocação, Henrique? Fique à vontade, Alice. Otávio, eu tenho um livro aqui que ele fala que, então, o que nos obriga ao cumprimento do dever, né? Que os deveres sociais, nós temos deveres sociais, profissionais e legais, não são impostos pelas leis e costumes sociais, né? Imagina a gente aqui em outro país submetido assim a umas regras rigorosas. E os deveres morais não são impostos pela nossa consciência, né? E a vontade de sermos unos com Deus. É tudo aquilo que você falou. Eu no meu dia a dia, eu sempre sou uma pessoa que eu vivo, acho que em confronto comigo mesmo, sabe? Aquela fase, mesmo aos 63 anos, procurando se descobrir. E eu me encontro, assim, às vezes, cada murro na parede que, olha, eu vou te contar, é difícil. Então, como eu trabalho com idosos japoneses, então eles são diferentes, né? A educação. Então, quando você vai dar um abraço, ela fala, obrigada, chora, obrigado pelo abraço. Ou você vai dar um abraço, para que você está me abraçando, né? Só que tem um outro lado. Nós temos essa parte que é a parte técnica de fazer de ser um bom cuidador de idosos, e nós temos a parte sentimental e eu tenho o evangelho, né? Então, quando eu vejo uma pessoa está se esforçando para chegar até o salão da refeição e, de repente, ele quer que ajude, grita e chama, me ajuda, me leva até lá, me leva até lá. Aí, colega trabalha fala assim, não, para que você vai levar ele até lá? Ele consegue ir até lá. Ele tem que se esforçar, senão ele vai ficar dependente de você. Aí fica aquela questão na minha cabeça, dependente de você, né? Aí nessa hora eu analiso meu sentimento. Meu Deus, qual que é o certo? Qual que é o errado? Aí eu falo, Jesus, me orienta, né? Então, eu sei, quando eu estou levando ele, quando eu dou uma palavra de carinho, a pessoa se sente muito feliz. Aí eu já penso, nossa, os bons espíritos, amigos dele, vão estar contentes comigo também, porque se eu irritá-lo, com certeza os amigos dele vão ficar atrás de mim. Então, é um confronto todo dia. Imagina esse dever, o dever de casa, né? O dever de fazer uma leitura de um livro, e a gente não gosta de ler o livro, tem a preguiça de ler o livro para apresentar uma palestra, por exemplo, deixa tudo por última hora, né? Então, tem essa questão psicológica, essa questão do autoencontro, né? Da gente se promover, e o que é mais bonito que fala é a nossa consciência, né? O que Jesus nos coloca, o que o Evangelho nos conduz a essa consciência, essa clareza, né? Porque esse trabalho do dever, esse dever, entendimento, está em todas as coisas, mais simples, né? Em tudo, né? Desde o respeito à vida de uma minhoca, desde né, a você cuidar de um bichinho para o carro não atropelar, né? E muitas vezes, porque vê um carro correndo, atrapalhando a gente deixa de praticar esse dever de tirar o bichinho da rua,
né? Então, é um assunto realmente muito, muito ligado a nós, que, claro, proporciona para nós essa consciência de melhorar cada dia, mas que não é fácil superar esse meio ambiente que nós vivemos, das pessoas cobrarem atitude, né? Poxa, por que você está fazendo assim? Você estudou para quê? Então, a gente vive numa cobrança do meio ambiente, das pessoas que nos envolvem, e muitas vezes a gente deixa se desanimar, não cumprindo o dever, né? Por exemplo, a gente tem uma frase aqui que fala assim: emprestar livro é uma obrigação, mas emprestar livro é um dever, mas devolver é uma obrigação, né? Coisa simples de cada dia. É isso que eu tinha que falar. Bom, eu acho assim, o que me chamou a atenção, na hora que você falou, sobre justamente, né, essa colocação do sentimento, né? Até onde o sentimento me leva, e o Lázaro ele fala que é difícil pelo sentimento, justamente porque ele vai no sentido oposto a essa questão da sedução pelo interesse, né, que a gente falou, né? E a maneira que você trabalha esse ato, né, de auxiliar o próximo, que está relacionado aí com a atividade do seu coração. Então, quer dizer, e você falou muito bem, e aí a liberdade de consciência nos deixa muito claro que é um dever tomarmos atitudes, né? Então, só que, ao mesmo tempo, Lázaro vem lembrar, né, a colocação de Jesus, né, você fazer para o próximo o que você quer que ele faça para você, e você não fazer para ele o que você não quer que faça, né? Quer dizer, eu não vou tirar a vida do próximo porque eu não quero que o próximo tire a minha vida, tá certo? Mas às vezes eu me dou o direito de tirar a vida do próximo. Então, a nível de consciência, você está alimentando, está entendendo, né, os grandes dois atributos do ser humano que reflete o vício do ser humano, que é o egoísmo, né, e o orgulho. E interessante essa questão do orgulho e do egoísmo que reflete muito essa condição né, nossa condição do dever, de entendimento do dever, porque o orgulho e o egoísmo não atrapalham a nossa evolução intelectual. Por isso que eu falo que nós estamos usando a nossa inteligência de maneira inadequada e inconsequente, né? O orgulho e o egoísmo nos atrapalham o desenvolvimento da nossa moral. Então, quer dizer, né, o Lázaro pega no ponto. É necessário aproveitarmos a nossa existência para a nossa transformação moral, mas a gente não precisa de pressa, senão a gente fica nessa sociedade agônica que eu falei, né? Angustiado, agoniado. Ah, eu preciso aproveitar, a gente atropela, né? A gente já tem, né, centenas de milhares de encarnações e estamos aqui ainda, né, mais reagindo pelas nossas atitudes do que agindo, porque nós acabamos de sair do mundo primitivo. 60% a 70% das nossas atitudes são reativas, são instintivas. E a nossa condição intelecto-moral ela se desenvolve através do enfraquecimento do instinto. Eu não estou falando que o instinto é negativo, mas o resultado do instinto que você tem, que reflete a condição do seu espírito, é uma necessidade de olhar no processo do autoconhecimento, porque, né, o medo é um instinto, né? É uma emoção, o medo é uma emoção que te leva a uma reação instintiva, mas às vezes te protege, mas às vezes ele te adoece quando ele não tem significado. Quando você começa a sentir essa emoção, que é a nossa emoção mais primitiva é o medo, né, pessoal? Quando nós desenvolvemos a nossa condição de seres humanos, a gente virou uma presa fácil dos animais. Então, a gente perdeu o poder de combate, né? De trabalhar o nosso sistema nervoso autônomo, né? A questão da agressividade para se defender. A gente tem isso, mas né, a gente alimentou essa emoção com muita ênfase na nossa estrutura psicológica, na estrutura psíquica. Então, né, hoje você está aqui para olhar para essas emoções e perceber em que condição que você está a nível de consciência,
nessa relação intelecto-moral, que significa a evolução do seu espírito. E o Emmanuel, né, é muito enfático quando ele fala: olhe para as suas vontades, que você vai perceber o ser que você é. Qual que é a vontade que você teve quando você acordou hoje, né, de manhã? Essa vontade de estudar, essa vontade, né, de auxiliar. Então, quer dizer, sempre são processos que refletem, né, a nossa criação, que é um ato de amor, a nossa essência é amor, mas nós ainda, né, alimentamos muito, né, a, a, a gente alimenta muito o afastamento do bem, que é a criação do mal, porque o mal não é criado por Deus. Deus cria o amor, né? Ele cria o bem. Então, quer dizer, a questão do bem e mal, na verdade, não deixa de ser um falso princípio, como, né, como Paulo Henrique de Figueiredo fala né, nas suas considerações. É um falso princípio o bem e o mal. O mal não existe. Na verdade, é afastamento do bem. Nos afastamos das leis divinas, a gente cria uma dificuldade. Não tem como. Se a gente quer, né, evoluir, precisamos estudar profundamente as leis morais, né? E estamos falando aqui de uma lei, né, uma lei de liberdade, que nos traz aí a questão do pensamento, considerado por Lázaro, e pela consciência. Seria essa a consideração. Que bom te ouvir. Obrigado. Meu Deus. Esse dever, ele fala aqui de um dever, o nosso dever moral, né? Ele não se refere ao dever das profissões que nos impõem, né? Então, o que me fez refletir muito durante a sua fala, querido amigo Otávio, eu acabei fazendo uma viagem profunda, quase que desde minha infância até agora, né? Por onde você passa, eu demorei 36 anos para conhecer essa doutrina, a doutrina espírita. E há 14 anos eu venho a praticando. E teve uma palestra que eu fiquei muito sensibilizado quando ele fala que todos nós somos devedores uns dos outros, né? Quando ele falou isso, aí que veio realmente aquela obrigação, realmente, né? De tudo tá certo. A pessoa está passando por esse momento porque ainda não tem o nosso conhecimento que nós temos. E esse conhecimento que nós hoje já adquirimos, temos que pôr em prática. Se ele hoje está dessa forma, é que possamos entender dentro de nós que ele é um irmão necessitado e que Deus coloca ele para a gente poder realmente evoluir. Esse sede perfeito, talvez esse capítulo dever te leva a isso, né? Na empresa onde nós trabalhamos, temos pessoas boas, pessoas muito difíceis, pessoas extremamente difíceis, que onde você passa, você cumprimenta, fala bom dia, e a pessoa não olha no seu rosto, nem olha para sua cara, não te responde. Certo dia a gente passa, um dia, segundo dia, terceiro dia você fala, e o quarto dia eu pergunto para minha esposa, toca em mim para ver se eu estou encarnado ainda, né? Que é muito difícil da gente, será que a gente está vivo? Será que eu estou vivo? Que a gente fala e a pessoa não responde, nem olha para você e fala, então, devo estar desencarnado, né? E a gente até se toca realmente para ver se está encarnado, né? Mas essa questão que me fez, quando ele falou que nós somos devedores uns dos outros, é que realmente eu comecei a entender melhor o que é o espiritismo, né? O espiritismo ele não veio para nos falar de que a vida continua após a morte, que você morrer você vai estar em tal lugar, não. Realmente esse dever, né? É a transformação moral do ser. É necessário de você saber a nossa vida, que a gente desencarna, a vida continua,
sim, é necessário esses estudos, esses ensinos, mas ele te leva, a essência principal do espiritismo é isso, né? É você realmente, a transformação moral de cada um de nós, né? É saber o seu dever. E certo dia, quando você acabou de comentar agora também tem pessoas que fazem regressão de vidas passadas, de vidas passadas, eu fui um deles, né? Eu tive muitos problemas na infância, talvez com a minha mãe, com meus pais, que eu fui criado com a minha avó, né? Eu já contei essa história várias vezes aqui. Eu fui criado pela minha avó até os 5 anos, mais ou menos, né? Então, eu não tinha aquele olhar, como eu olhava para minha mãe, eu não tinha ela como minha mãe. Minha mãe era minha avó, meu avô era meu pai. Então, eu tinha muito isso, eu fui muito criado com eles, né? Fui muito próximo deles, né? Recebi muito mais carinho deles, dos meus avós, do que dos meus pais. Então, quando você cresce, até os seus 17, 16, 17 anos, você tem muita dificuldade de aceitar os seus pais como pais. E você fica revoltado, você se coloca naquela condição de ovelha negra dentro de casa. E o que me levou a, a cometer tantas atrocidades comigo mesmo, né? Achando que eu ia prejudicar eles, né? Querendo chamar a atenção deles. Fui alcoólatra, talvez cheguei a um ponto de ser alcoólatra há um certo tempo, mas acabei voltando realmente, né? Você sai dessa situação aonde você se encontra consigo mesmo, né? O que você quer da sua vida? Aí é onde você vem para o Japão, passa um tempo, também tem muita dificuldade de aceitar certas coisas e entra em atrito. Aí você começa também a beber, 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 achando que isso vai te salvar de alguma coisa. É a fuga, como você falou. Você acaba tendo essa fuga do álcool, achando que está fugindo de alguma coisa. Certo dia você acaba se machucando, é, entra até num certo no momento em que você coloca até a sua própria vida em risco. E aí eu voltei para o Brasil quando eu estava já com a cabeça meio enfaixada, já tinha machucado a cabeça também com quedas devido ao álcool, e eu fui fazer tratamento no Brasil. Chegando no Brasil, a primeira coisa que eu fiquei pensando, falei, nossa, então eu preciso fazer alguma coisa por mim, não por eles, né? Eu procurei fazer regressão de vidas passadas. Queria entender o porquê que era dessa forma, né? Desse jeito, por que que tantas coisas me aconteciam. Então, eu fiz a regressão de vidas passadas, fui exatamente no local onde realmente eu precisava saber, daquele exato momento, por que que eu passava por tantas dificuldades. Eu tinha dificuldade de aceitar meus pais, né? Como pai, como os pais, né? Então, isso foi muito bom para mim na época. Então, eu consegui me libertar disso. Hoje eu olho para minha mãe, eu olho para meu pai, eu falo para eles, mãe, eu te amo, pai, eu te amo. É uma coisa muito gostosa. E eu não tinha esse contato, eu não tinha esse olhar no olho do meu pai, eu não tinha vontade de ajudar ele, eu não tinha vontade de ajudar minha mãe, porque eu não tinha esse desejo. Até então, quando você descobre certas coisas que você faz a sua regressão, extremamente naquele local onde você precisa trabalhar, que você volta, você desconecta isso, né? Aquela raiva, aquela angústia, todo aquele peso que você tinha se dissipa naquele momento, né? Que você volta, fala, não, eu preciso fazer diferente. Com o espiritismo, o conhecimento. Então, quando você volta, vem para o espiritismo e te dá todo esse arcabouço, te dá toda essa chave desse conhecimento, quando você vê pessoas difíceis na empresa que você trabalha, aí você fala, não, esse é o material que eu preciso trabalhar. Esse é o remédio necessário para minhas dores. Então, ele já está recebendo o próprio pagamento dele, porque ele não entende ainda, né? Vai chegar o momento dele, porque ele não está ainda apropriado
a esse entendimento, o que eu tenho hoje, né? Então, se eu utilizar esse tempo conforme... o trabalho íntimo de cada um. A pessoa pode olhar para você e falar, sei lá, você já deve estar pensando mal, sem julgar. Quando você julga, você já está se desconectando do real sentido da palavra, né? Dever, desse dever moral, né? Foi essa reflexão que eu tive. Então, isso me ajudou muito a entender certas coisas que hoje eu acabo entendendo, né? Bom, perdão, obrigado mais uma vez por ter me alongado um pouco. Eu falei para vocês que eu tinha certeza que eu ia aprender muito com vocês. Então, sempre é um grande aprendizado, essa troca de experiência, porque existe, né, uma colocação entre viver a vida e experienciar a vida. Então, né, Henrique, através das suas buscas, você conseguiu dar significado e você conseguiu ressignificar, né? Você conseguiu elaborar, está entendendo o seu processo, né? E dar continuidade, que sempre você vai ter significados a serem ressignificados e elaborações na sua trajetória. E essa percepção que você está tendo que uma pessoa difícil na sua estrada, ela vai te levar, né, ao conhecimento, ao aprendizado. E aí você vai superar porque você altera o nível de consciência pelo aprendizado, não é pelo desenvolvimento da inteligência que a gente desenvolve, né, a consciência, porque nós estamos fazendo guerra no século XXI. Então, quer dizer, o que que nós aprendemos com as guerras todas que já houveram aí para trás? Então, quer dizer, a gente continua alimentando o egocentrismo, né? Que é a expressão máxima da ignorância humana. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos numa condição intelecto-moral. Mas a expressão máxima da ignorância humana é você tirar a vida do seu próprio irmão. É de você usar da sua inteligência para tecnologias, né? Altíssimas tecnologias, para que você aperte um botão aqui e você atinge um país a 5.000 quilômetros de distância, etc. Então, quer dizer, nós temos muito o que aprender e o trabalho é esse aí, é o dia a dia, né? Então, quer dizer, a questão do julgamento que você falou, né? Eu volto aqui a colocar a gente se aprofundar nessa questão da lei, da liberdade de consciência, né? Porque você, de repente, quando não concorda com uma coisa, se você tem condições, se você tem habilidade, quando você cria habilidade é porque você olhou para aquele desafio e buscou compreender o desafio. Então, você busca habilidade para resolução, e é assim que a gente vai realizando. Então, quando você percebe que você desenvolveu habilidade, você usa, né, do seu carinho, do seu amor, que é a sua essência, a essência de todos nós, para convidar aquela pessoa, às vezes, para um diálogo, entendeu? Uma conversa. E, às vezes, até você fala, olha, não vale a pena ainda. Então, isso tudo é a nível de consciência. Então, você conseguir falar para uma pessoa, tá entendendo, que a atitude dele que você possa fazer, né, através de um diálogo, de um direcionamento, ele compreender que a atitude dele é inadequada, se ele materializa isso na sua consciência, ele muda. É assim que a gente, né, promove o autoconhecimento. Você descobre as suas potencialidades, porque elas estão aí armazenadas. Porque nós fomos criados como princípio espiritual como um ato de amor, nós somos amor, não tem jeito. A gente se afasta do amor, né? Aí vem as coisas negativas. E quando tem essa integração, isso a nível, né, de relacionamento dentro de casa, que é onde nós temos, né, as maiores complexidades aí, os maiores compromissos, e como fora de casa. Então, no ambiente de trabalho, a força psíquica que atua no ambiente de trabalho é menor, relativamente é menor do que dentro da sua própria casa. Então, é aquilo, né? Se a gente aprende a ser caridoso dentro de casa, a gente vai ser caridoso para o resto do mundo. Quer dizer, né, é uma colocação assim, para a gente se animar e perceber que não precisamos de pressa, né? Como eu disse para Alice.
caminhando, né? Lapidando. Quando estudando a lei de liberdade também, né? Ali é colocado, não sei se foi a própria espiritualidade, o próprio Kardec, que fala, né, que a nossa evolução espiritual, né, é uma lapidação de um diamante. Então, diamante, né, se você for aí nos vulcões que você tem aí no Japão, né, os condutos vulcânicos, aqueles condutos vulcânicos por onde o magma sobe, é ali que você forma os diamantes, uma das gêneses do diamante. Então, quer dizer, para você entrar ali dentro daquele, né, daquele conduto vulcânico, é logicamente que a própria natureza trabalhou, né, a própria evolução do nosso planeta, e nós temos hoje os vulcões que são desativados e que foram erodidos e que você tem acesso aos diamantes. Quer dizer, mas olha a complexidade da formação, né, de uma pedra preciosa que reflete aí, de certa maneira, um mundo complexo, né, dos desejos, né? E, e de você entender, então, que você precisa ir lá dentro desse conduto vulcânico, pegar aquele seu diamante e começar, então, a tirar as incrustações para que você possa começar a emitir a sua luz. Então, a luz plena do seu diamante é quando você se torna o espírito de luz, o espírito puro. Precisamos de pressa, mas nós precisamos de projetar realizações diariamente. Acordar projetando, vai dormir projetando, de maneira saudável, sem pressa, né? A ansiedade vai existir, o estresse vai existir, a nossa vida é estressante, mas você tem o estresse negativo e você tem o estresse positivo. Quando você realiza, você aprende, você supera. Realiza, aprende, supera. Para mim, esse é o significado da nossa vida. E olha que eu demorei muito tempo para poder começar a entender ah, realmente ah, aonde nós queremos chegar, né? Quando a gente lê esse capítulo, o dever, ele é bem complexo, né? E olha o tanto que ainda precisamos caminhar. Muito, né? Obrigado, meu amigo. Eu vou deixar em aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Todo mundo ficou caladinho. Eu vou Verdade. fazer um comentário rapidão para a gente ir para vibração já, então, pelo horário, pode ser, Henrique? Por favor, Jefferson, então. Só alinhado, muito alinhado ao que você trouxe para a gente, que a Alice falou e o Otávio fechou de uma forma maravilhosa, mas a gente refletir bastante, porque nós temos um costume muito grande de acreditar, por sermos criaturas ainda um pouco primitivas, né, ou muito primitivas, e o errar é muito comum e a gente vai. A nossa tendência para o mal é muito fácil de acontecer, e para isso a gente pode ficar tranquilo, não precisa se vigiar, né? Porque nós vamos errar. Isso é da nossa vida, da nossa evolução, né? Errar. Assim como uma criança que está aprendendo a engatinhar, ela vai tomar vai escorregar, e quando ela está aprendendo a andar, ela vai cair, vai bater a, nas coisas, vai tentar se apoiar para depois poder começar a caminhar e aí então a correr. E às vezes muito apoiados nessa ideia de que a gente pode errar, a gente esquece que quando a gente erra tentando fazer o bem, isso é evolução. Agora, quando a gente erra querendo fazer o mal, aí isso já não é errar, né? Isso é cometer um crime. Um crime, às vezes, contra a lei humana, contra a lei de Deus, um crime contra a nossa evolução. Então, errar buscando acertar, né? Então, a Alice trouxe uma ideia muito interessante, né? Eu não posso apoiar o senhorzinho porque ele tem que subir com as próprias pernas, ele tem que acreditar que ele é capaz, e se eu toda vez ir lá e pegar ele pelo braço e querer levar
até o refeitório, ele vai ficar dependente, daqui uns dias nem anda. E isso é verdade, porque se a mãe da gente não tivesse deixado que a gente levantasse do chão e saísse andando e tomasse um tropeção e caísse e machucasse, batesse nas coisas, a gente não saberia andar. Se a gente vivesse sempre no colo, não conseguiríamos, né, nos equilibrar em cima das duas pernas. Ah, o passarinho, né, quando ele está no ninho, ele só vai aprender a voar quando a mãe dele joga ele para fora do ninho. E realmente ele saber bater as asas e planar, porque se ele ficar ali para sempre, ela vai alimentar ele para sempre, a comida vai chegar a tempo, o ninho é confortável e ele nunca evolui. Então, o capítulo, né, nos traz um imperativo, uma ordem, que a gente precisa evoluir, está dentro de nós, né, dentro do nosso coração, está cravado no nosso espírito a necessidade do trabalho, e que nós vamos evoluir independente das nossas escolhas, porque é nos dado chance de evoluir pelo bem, aí de novo pelo bem, e aí Deus vai perdoando, até que chega um dia que eu tô com uma bagagem tão pesada, mas tão difícil de ser carregada, que a dor vai chegar. E o Otávio traz uma passagem muito linda, uma reflexão muito linda, na verdade, de que Deus não criou o mal, realmente. Então a gente costuma, às vezes, pensar: nossa, eu estou sofrendo tanto nessa vida, Deus tem me testado, Deus está me provando. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nós mesmos estamos nos provando. Se a gente pudesse lembrar, né, o que a gente prometeu lá no passado, a gente teria vergonha de reclamar ou de achar que está demais para os nossos ombros carregar. Por isso que Jesus, né, nos traz que o fardo é leve e o jugo suave, porque realmente Deus nos dá o tamanho da cruz que a gente consegue carregar, e quando a gente percebe os nossos erros, que são tantos, né, o Henrique trouxe aí, né, um pedaço de uma vida e uma lembrancinha de um passado. Mas se a gente lembrasse de tudo que a gente fez, eu sempre falo isso aqui no sábado, imagina o que a gente fez junto. Nós estamos cada um num lugar do mundo, com a necessidade de, num sábado, 8 da noite no Japão, 8 da manhã no Brasil, a gente se encontrar para estudar evangelho. Imagina o tamanho da arte que fizemos juntos. Esse é o detalhe. Mas o passado é referência. Nós não precisamos se preocupar com ele, porque a certeza que a gente tem é que a gente fez coisa errada. Mas se a gente não agir no agora, não focar no presente, o futuro ele vai ser muito incerto. E por ser espírita, as pessoas têm mania de pensar assim: ah, eu tenho tantas vidas para recuperar, deixa para a próxima. Quantas vezes será que a gente deixou para a próxima? Quantas vidas já que a gente está deixando para depois? O Otávio nos trouxe maravilhosamente bem, né? Talvez milhões de anos, né? 1000 encarnações para alcançar um pedaço do senso moral. Será que a gente está disposto a passar essa eternidade desperdiçando a dádiva que Deus dá? A gente acordar mais um dia? O de ir dormir mais um dia, que aí no Japão já está quase na hora? Será que nós estamos dispostos a deixar com que o passado seja a nossa âncora, que o presente seja irrelevante, para no futuro a gente pôr a cabeça no travesseiro e pensar assim, ó, o que eu fiz do meu tempo? Todos os dias são depositados na nossa conta 24 mil reais. Pensa assim, que a gente vai gastar ele da maneira que for melhor. Tem gente que vai gastar ele com futilidade, com lazer, outros vão gastar com estudo, com aplicações para que esse dinheiro renda mais. Porque quando dói no bolso, a gente entende. Todo dia é depositado na nossa conta, quando a gente acorda, 24 horas. A gente vai passar um tempinho dormindo, um outro tempo fazendo alguma outra coisa. E cada vez que passa um pouquinho mais, é que a gente para e pensa, no final dessas 24 horas, como que foi o meu dia? Santo Agostinho nos pede a reforma íntima. Será que hoje eu acumulei mais dívida ou eu paguei mais dívidas? Ou se eu tiver acumulado mais, eu gastei errado as minhas horas. Se eu tiver pago mais, aí sim, eu estou no caminho da evolução. A hora é chegada. Nós esperamos ansiosos a regeneração, mas o que temos feito para que ela chegue nas nossas vidas? Acho que esse é o ponto que eu mais peguei da fala do Otávio, do Henrique, da Alice, e acredito que é um norteador para as nossas vidas.
que é manter a reforma íntima feita, buscar sempre fazer o bem, ser caridoso, amar o nosso próximo. Vamos errar. Daí vem benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Porque nós precisamos ser benevolentes, porque eu erro, mas o outro também erra, e o outro erra, e eu também erro. É enxergar a trave nos nossos olhos, não apontar o cisco do outro. Eu preciso ser indulgente, porque eu vou ter que esquecer que o outro errou, inclusive contra mim, para poder ajudá-lo. E eu preciso perdoar as ofensas, não porque os outros me ofendem, é porque eu ofendo o outro e eu preciso que eles me perdoem. Perdoai como temos perdoado quem nos essa tríade que os espíritos nos trazem. É o princípio da doutrina espírita. Eu só vou ser espírita de verdade quando eu estiver benevolente, indulgente, saber perdoar. Tô falando que esse menino, tô falando que esse menino é É o iluminado. obsessor do grupo. Quando eu crescer, eu vou ser igual a você, Vitor. Deixa eu crescer. Ah, é. Certeza. Você não quer perder sua encarnação, não, amigo. Não, mas olha que legal. Hoje a gente já não está mais se alfinetando, cortando um outro, não está apontando flecha um para o outro, que talvez em épocas outras, talvez a gente estaria se atrocidando uns e outros. Por isso que hoje essa troca que nós estamos aqui, né? É tão gostoso reunir todos os sábados, como sempre fazemos, reunir essa galera, essas pessoas de bem, para vir trazer sempre grandes reflexões, boas reflexões para os nossos dias aqui, né? Mais uma vez, Jefferson, meu amigo, você é um irmão muito querido entre a gente, você sabe disso, e a gente tem esse carinho muito grande, e obrigado. E eu vou deixar também um pouco com o Otávio, se ele quiser deixar a sua contribuição, fazer a sua. Por favor, Otávio, meu querido. Só falando uma questão para o Otávio, que o Otávio precisa fazer a sua conclusão, é porque, com certeza, né, a gente estava fazendo muitas coisas boas no passado. Eu devo ter entregue as moedas para ir lá e vender Jesus. O Henrique deve ter dado chicotada. A Eu Alice ali, amarrava. ó. A Alice eu tenho certeza que ou foi ela que pregou os pregos lá, que bateu o martelo, mas a gente está no caminho certo, estudando para poder recuperar muita coisa. É, você está me fazendo refletir, deixando aqui meu agradecimento de coração. É muito. Eu comecei falando que sempre é uma emoção, e realmente é uma emoção para mim poder dividir, né, esse direcionamento que a doutrina espírita vai nos proporcionando como um entendimento mais, né, mais eficiente, ou não eficiente, mas essencial para a nossa vida. E falando dessa relação do que nós fizemos lá na época do Cristo, quando eu falo que Deus nunca nos dá o fardo para carregar maior do que nós suportamos, nós estamos, então, com as pessoas certas, no momento certo, para podermos aprender, né, e viver e experienciar a nossa trajetória, que é diferente de apenas vivenciar. Então, eu já falei em algumas colocações minhas em palestra que se eu, nessa encarnação, tivesse que experienciar um ato que com certeza eu fiz contra Jesus, eu não daria conta, né? Então, né, o Henrique faz um depoimento, né, que talvez numa oportunidade também eu possa fazer algumas considerações, mas eu disse para vocês que eu estou aqui com vocês porque eu consegui perceber, né, que a vida tinha um sentido. Então, acreditar na doutrina espírita é acreditar nos ensinamentos do mestre. A doutrina espírita é uma doutrina trazida pelo mestre como consolador prometido.
que a gente não possa se sentir prepotente por isso, e sim que a gente possa se sentir humildes por isso, porque nós temos muito que aprender, pessoal. Nós estamos ainda, né, no início da nossa trajetória. Nós estamos, né, no nosso mundo de provas e expiações. Nós temos regeneração, nós temos um mundo ditoso e nós temos um mundo celeste. E a gente já passou centenas de milhares de encarnações até este momento. Então, a gente, centenas de milhões de encarnações para a gente chegar onde a gente deve chegar, né, ao lado do nosso querido Pai. Então, cada um faz a sua maneira, cada um constrói, né, o seu caminho. Não se esqueçam de assumir a responsabilidade, porque nós esquecemos de assumir. Então, nós poderíamos estar, talvez, num mundo um pouco mais feliz, mas estamos aqui pela nossa própria escolha. Que Jesus nos ilumine, que a misericórdia do Pai, está entendendo, esteja sempre presente, entendendo que cada luz que a gente coloca na frente dos nossos próprios passos, como diz o Chico Xavier, né, ele reflete as nossas sombras. Então, cada boa ação que você pratica é uma luz que você coloca na sua caminhada. Mas não se esqueçam que essa mesma luz vai refletir as suas sombras. E nós precisamos ir iluminando essas sombras, trazendo o poder da luz, que eu falei sobre o diamante, né, para que ela possa nos iluminar por inteiro. Esse é o nosso propósito. Eu sei que não é fácil, mas isso a doutrina nos deixa muito claro na nossa trajetória. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Eu falo em nome do GEAL quando eu que digo muito obrigado para o Otávio, né, por partilhar do tempo dele conosco, do conhecimento, nossa gratidão eterna pelo, por, na verdade, pela simplicidade da profundidade do conhecimento, porque o Otávio nos traz uma luz tão grande, um conhecimento tão grande, através da simplicidade, né, sem a gente percebe pela tranquilidade da voz, na calmaria, e ele nos traz essa paz, né? A paz de vida ele vem nos trazendo, isso é maravilhoso. Né? Ele olha para a nossa alma, né? O canal Olhar da Alma, não é, Otávio? Literalmente, que maravilha. Obrigado, Otávio, por estar conosco. Já já a gente, depois que parar a gravação, a gente dá mais um muito obrigado para ti, né, aqui nos bastidores. Então, agora, seguindo o protocolo, a gente já está com 9h27, já está um pouquinho mais avançado do horário. Vamos fechar nossos olhos, tranquilizar o nosso pensamento, respirar profundamente, deixar com que as preocupações que geralmente vêm na nossa mente, no nosso pensamento, deixe que elas venham, mas permita também que elas vão com a mesma facilidade que vem. A gente pensa, agradece e deixa ir embora. Respirando profundamente, vibrando agora essa energia que recebemos através deste evangelho, que recebemos através das explicações, da intuição do mais alto, do nosso querido irmão Otávio. Que essa energia possa agora se expandir em nosso coração, tomando conta de todo o nosso corpo. Sintamos formigamento nas nossas mãos e pés dessa energia que vai circulando em nossas veias, todo o nosso espírito. E agora ela parte para o mais alto como um faixo de luz, transluz ao infinito, e depois cai sobre chuva de bênçãos, ao se encontrarem, unindo todo esse globo, Brasil, Japão, Itália, Suécia, Canadá, todos nós, vibrando o pensamento positivo, e agora essas luzes caem sobre o mundo, alcançando todos a que ela estão ligados, essa querida Mãe Terra, os encarnados e desencarnados, dando forças e amparando aqueles que sofrem nos asilos, hospitais, nos manicômios, amparando aqueles que estão nas ruas, sentindo frio e fome, aqueles que sofrem
pelos próprios devaneios, pelas más escolhas e más inclinações, por não estar mais enxergando o caminho da luz. E essa energia possa mostrar a eles o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos abraça e protege, e que podemos, independente de qualquer erro que tenhamos cometido, podemos começar de novo, podemos criar um novo destino. Essa luz alcança também aqueles espíritos que sofrem, que se arrastam pelas regiões de pântanos lodosos, do egoísmo, da inveja, da ganância e principalmente da vingança, por não entenderem que nós mesmos somos responsáveis por todo o mal que recebemos, que o ódio nos algema, que a vingança nos destrói. Mas que essa luz também possa alcançar todos aqueles que já entenderam o sentido real da evolução, que já trabalham em prol na seara do Cristo, amparando, guiando essas mentes desvairadas, amparando aqueles que sofrem e choram, trazendo consolo a todos que têm dor. Que essa luz alcance cada obreiro, fortificando, fortalecendo e também nos fazendo enxergar toda vez que a caridade bater a porta, toda vez que a necessidade nos procurar. Por fim, que essa luz esteja conosco durante toda a semana, guiando, protegendo os nossos passos, dando forças para vencermos os desafios que são necessários para a nossa evolução. Vibremos por nossas famílias, pela família do nosso irmão querido Otávio, que nos trouxe o ensino da noite. E vibremos pela Neide, que fará a nossa prece final. Recebemos? Neide, está no mudo. Ok. Agora sim. Então, assim sendo, após essa vibração tão amorosa, continuemos com os nossos pensamentos conectados com o Pai Maior, com Jesus, nosso Mestre, e com os nossos anjos guardiões, e também o protetor desta sala virtual de estudo. Agradecemos, Senhor, imensamente esta oportunidade bendita desse estudo, de estarmos juntos para aprender o Teu Evangelho de amor, mas que ele, Senhor, esteja não somente em nossas mentes, mas que nós possamos praticá-los. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos que aqui conosco estão, encarnados e desencarnados. Nós agradecemos, Senhor, por este sábado iluminado, onde luzes aqui foram derramadas sobre todos nós, sobre todos os nossos lares. Nós te agradecemos essa oportunidade e queremos rogar-te, Senhor, por todos que estão no Brasil, estão de dia, que tenham um dia abençoado e com o teu nome sempre no coração. E nós aqui no Japão que possamos ter uma noite, um sono refazente, aonde possamos nos encontrar com nossos anjos guardiões e trabalhar para o Cristo Jesus. Gratidão, Senhor, por esse evangelho de amor. Gratidão por todos os irmãos aqui conectados. Que cada um possa receber em seus lares as bênçãos divinas. E que juntos possamos, Senhor, ainda continuar nesse evangelho, estudando, praticando e aprendendo o teu evangelho de amor. Obrigado, Senhor, por a todos aqueles que nos fortaleceram com suas palavras de ensinamentos, como o nosso irmão Otávio, todos, o Jefferson, mesmo que nomeie o nome de todos, todos estão sendo amorosamente recebidos, com Cristo feliz em saber que estamos tentando melhorar em cada um de nós a nossa moralidade, o nosso amor e o dever para com todos nós. O dever para com os nossos amores, mas o dever também para aqueles que nós não conhecemos. E assim estaremos ligados realmente em teu evangelho. Gratidão, Senhor, nós te rendemos graças por esse evangelho de amor de hoje. Obrigado pelas bênçãos e pela proteção.
Gratidão, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigada. Obrigado, Neide. Obrigado, Jefferson. Otávio, meu amigo, mais uma vez, te agradeço de coração. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Gê. Até a próxima. Até a Obrigado, próxima. Otávio. Deus abençoe. Muita luz